Primeiro, eu queria voltar a agradecer esse convite seu, Meg, de participar desse projeto, né, das narrativas de retomada aqui do Culturas Caboclas. Eu quero registrar isso porque eu quero muito usar isso também. Estou achando isso maravilhoso. Estou acompanhando o seu projeto há um tempo já, participei de alguns, assisti muitas narrativas e queria repetir isso aqui de que esse é um projeto muito valioso e eu acredito que ele vai trazer muitos frutos, né? E, enfim, e desdobramentos. Bom, eu sou o Rodney Alves de Oliveira, eu sou carioca, sou daqui do Rio de Janeiro, moro no interior, eu nasci na capital, mas cresci e me criei aqui na região dos Lagos, no município que chama Iguaba Grande, faz parte do entorno da Lagoa de Araruama, tá? Então, esse é o meu contexto de território. Saí daqui muitas vezes para estudar, mas eu sempre volto, por algum motivo. E eu, para falar de retomada, eu misturo um pouco a minha experiência pessoal com a minha experiência profissional. Eu até fiz umas anotações aqui, porque ao mesmo tempo que eu tenho muitos devaneios, que eu sou pisciano, mas eu tenho um ascendente em virgem, então acho que é uma coisa de barra na outra, né? Então, para não esquecer as coisas que eu sonho, eu preciso anotar. Então, eu sou essa pessoa, né, que escreve os sonhos que tem no caderno. Meu processo de retomada começou quando eu tomei consciência sobre o que é identidade, né? Então, que é um processo muito complexo no Brasil, e a gente tem um desconhecimento do tema identidade de forma proposital, né? A gente não discute muito essa coisa da raça, né? Letramento racial nas escolas, nas instituições, né? Acho que o meu primeiro processo de letramento racial se deu com essa coisa do olhar opositivo, né? Que Bell Hooks fala de como a gente olha opositivamente para o opressor, né? Então, o opressor olha para a gente com julgamento, né? Com opressão, e a gente devolve esse olhar. Às vezes, é muito comum que o oprimido olhe para o opressor com vergonha, com medo, né? Então, eu, quando passei dessa fase, né, da infância em que eu olhava com medo, com receio, com vergonha, e comecei a olhar positivamente, né? Assim, você está olhando o quê, sabe? O que tem de errado comigo que tanto te incomoda, né? E principalmente os comentários, né? Eu acho que na adolescência é quando você constrói a sua identidade fora do seu âmbito familiar. Então você começa a esbarrar com outras experiências de outras famílias, outras instituições que não a familiar. E aí você percebe que a sua imagem, a sua cultura, seus processos sociais são diferentes das outras pessoas, que é totalmente comum, né? E aí eu comecei a perceber que eu tinha alguma coisa diferente, principalmente porque as pessoas tinham o hábito de comentar, né? Nossa, a sua cor é diferente, né? O formato do seu nariz é diferente, seu cabelo tem uma textura diferente, a cor do seu olho, ou não, o jeito de andar, sabe? Então, os pequenos detalhes, aquilo ali onde reside a sua identidade, né? E eu comecei a perceber daí. Outro momento que me marca muito foi quando eu fiz o vestibular 2008, que ainda eram os vestibulares próprios, né, para as universidades, antes do Enem. Mas no Enem, 2008, eu tive que responder o questionário socioeconômico de forma autônoma, né, sem que ninguém falasse por mim. E aí, para mim parecia óbvio, né, que eu fiquei naquela reflexão da autoimagem, né? Cara, como eu sou? Sou branco? Não. Eu sou negro? Não. Né? Porque pardos e pretos são negros, né? Então, não. Eu sou amarelo, sou asiático? Não. Então, para mim ficou muito óbvio por aquilo que eu não era. Então, eu refiz a minha autoimagem, algumas coisas da minha história ali, tudo mais. Esse foi o segundo processo. Depois que eu ingressei na universidade, eu comecei a esbarrar com pessoas de universos diferentes que também me apontavam isso, né? De não só como o que eu não era, né? Nossa, você é diferente, né? Mas de encontrar pares, né? Então, eu comecei a perceber pessoas e lugares que me acolhiam porque eu parecia. Isso me traz uma reflexão do Stuart Hall, que é um cara que estuda bastante essa ideia da identidade, das culturas, né, na modernidade. Ele fala que a identidade é relacional. Você é e pertence ao grupo que te acolhe e que você se parece. E é um fato mesmo, né?
É quase que uma automatização humana da gente acolher aqueles que parecem com a gente, né? Talvez até por um processo natural de proteção de grupo, sobrevivência mesmo, a gente se acolhe. E é por isso que as pessoas negras se organizam entre elas, pessoas brancas se organizam entre elas, né? Agora, o problema é o que a gente faz com essa organização, né? O pacto da branquitude é isso, né? É a organização de pessoas brancas para oprimir outros grupos raciais. Esse é um problema. Mas se organizar enquanto raça, enquanto grupo étnico, não tem problema nenhum. E aí eu comecei a encontrar pessoas parecidas comigo, uma coisa também que eu comecei, eu sou formado em educação física, né? Mas não entrei nem pelo campo da esportivização, não entrei pelo campo é, dos movimentos, da repetição, nem no campo, enfim, social, né, da própria educação física, nem na área da saúde. Eu comecei a caminhar nem pela motivação, nem pela, enfim, eu entrei no campo da identidade, né, de pensar que o corpo é o veículo da nossa identidade, né, a forma como a gente se apresenta, ele carrega em nós as minuciosidades daqueles que vieram antes de nós, mas não só nos traços genéticos, né? Então, assim, não é só a cor do olho, a textura do cabelo, a pele, a postura, o formato da unha, né? Não é só sobre isso. Mas as minúcias, né? Então, às vezes, um hábito, uma repetição, um tique nervoso, sabe? Às vezes, uma pequena curva de uma parte do corpo que a gente ignora, mas que aquilo ali remete muito à nossa própria história, né? Sabe? Daquela coisa, você parece muito com o seu tio. Então, quando a gente ouve isso, o que isso diz? Né? Que isso parece muito com a sua avó. Então, pensar de que esses traços, eles saltam, eles resistem ao tempo, né? Eles ficam resguardados de alguma forma, né? Isso é muito poderoso, muito potente. E aí eu encontrei um grupo de estudos que chamava Conjuntura Nacional e Luta contra o Racismo, que era do movimento negro. E aí uma outra coisa que eu esbarrei de pensar que dentro do movimento antirracista existe um apagamento muito grande de pessoas indígenas, né? O antirracismo no Brasil, ele teima em pensar só sobre a questão das pessoas negras, como se só elas sofressem racismo, né? Como se o racismo só tivesse preso a essas pessoas, né? Então, tudo bem. Aí entra num outro campo, que é da solidão mesmo, de pessoas indígenas, não só por ser minoria, dentro da minoria, a gente está falando aqui de 1% da população, que eu vou discordar mais para frente na minha fala, mas também de quando a gente chega nesses lugares de luta, somos minoria dentro da minoria, né? Então, a gente está falando aqui de interseccionalidade, eu sempre gosto de pensar sobre isso, de que as pessoas indígenas estão no campo da terceira classe, então, depois de pessoas brancas, tem a discussão de pessoas negras, mas só depois da luta pelos direitos de pessoas negras tem a luta pelo direito de pessoas indígenas, né? Então, estamos num campo da interseccionalidade lá embaixo. Esse é outro ponto. Participei desse grupo e comecei a revivar meus estudos, né? Então eu tive 2 pontos nesse momento da minha vida. Foi encontrar leituras das quais eu não conhecia, então eu já conheci algumas por pesquisa pessoal, outras que eu conheci pelo grupo, e um evento que foi 2 eventos incríveis que aconteceram comigo no campo da vivência mesmo. Eu fui no Museu Nacional, aqui no Rio de Janeiro, aqui, que pegou fogo um tempo atrás, pelo descaso, nosso descaso sistêmico, né? E aí tinha um setor de antropologia. E aí pensar que a história e vida de pessoas indígenas está sempre no campo da antropologia, né? Como se a gente vivesse na história, no passado, está preso, está morto, já foi, mas também como o olhar do antropólogo branco, né? Então esse é um grande problema que a gente está vencendo agora, que a antropologia nada mais é do que pessoas brancas analisando outras culturas e dizendo como elas são, o que elas pensam, o que elas fazem, né? Uma análise do observador. E aí a gente está vencendo isso, talvez, com essa ideia de antropólogos indígenas falar de questões indígenas, antropólogos negros falarem né, de pautas negras. Isso é interessante demais. Mas, enfim, eu, no Museu Nacional, quando eu vi uma imagem de uma mulher pilando, sentada, nua, aquilo me causou um impacto muito grande, porque aquela mulher que estava na foto era a minha avó materna. Mas a minha avó materna era uma mulher que vivia muito bem vestida no, do ponto de vista eurocêntrico.
sempre maquiada, e sempre perfumada, e sempre muito bem cuidada. Eu tenho poucas lembranças, porque ela morreu, eu era muito novo. Mas as lembranças que eu tenho era dessa mulher com esses traços indígenas bem marcados, em todos os sentidos, mas ela estava totalmente fantasiada de pessoa branca. E eu fui juntando elementos familiares com o tempo, né? Algumas histórias, e aí descobri alguns dados, né? Alguns deles são uma coisa muito íntima, eu quase nunca abri isso para ninguém, né? Então vou trazer aqui como até um espaço de libertação mesmo, né? De que essa mulher saiu do Pará, ainda criança, uma menina, num tempo em que o ciclo da borracha coincide com a história dela, né? Então ela saiu menina e foi para o Acre. Ela é uma mulher muito reservada, triste, melancólica, desagradável, dura, que teve muitos filhos, mas pouco falava da vida dela, né? Então algumas poucas histórias ela deixou registrada e algumas delas foi essa pequena parte dela de ter saído do Pará ainda jovem. E ela tinha um sofrimento muito grande com essa coisa da relação com o masculino. Ela nunca disse com todas as palavras o que ela tinha passado, né? Mas fica no ar essa ideia de que ela tenha passado por algum crime, alguma coisa absurda relacionado ao gênero, e aí fugiu. Então a gente não sabe exatamente se ela foi prostituída pela família, se ela foi prostituída pela vida, né? Por acaso ela saiu para trabalhar, para conseguir condições melhores, se ela foi aliciada ou se ela fugiu de algum contexto de violência. A gente não sabe exatamente o que aconteceu. E vou dizer por que a gente não sabe. Porque até a casa dos seus 60 e poucos anos, ela não tinha nem documento de identidade. Os únicos documentos que ela teve foi um homem que tirou, foi o tal do segundo marido, terceiro marido que ela teve, que era o meu, né, padrasto do meu pai, não tem documentos. E que tudo que ela conseguiu foi dessa forma, né, pela violência de gênero. Teve muitos filhos, né, mas eu acho uma parte que eu gostaria de contar aqui, que é para dar uma quebrada nesse gelo triste, é de que o meu nome, Rodney, eu odeio meu nome, acho meu nome uma merda, eu queria deixar isso bem claro aqui, que ele não faz sentido nenhum para minha sensação ancestral. Mas eu carrego o nome do meu pai, que também se chamava Rodney. E certa vez a gente perguntou, minha mãe perguntou assim, por que você botou o nome do seu filho de Rodney? De onde você tirou isso, hein? No interior do Acre, de Chapuri, por que Rodney? Ela disse que tinha um médico, um moreno, bonitão, que veio lá dos Estados Unidos e que ele trabalhava no interior de Chapuri e que ela ia sem, qualquer coisinha ela ia no médico. Aí eu fico brincando que eu sou neto do Boto. Provavelmente essa mulher teve um relampejo de amor, talvez a única história que ela tenha tido de fato. Não sei se é isso, tá, gente? É uma pequena suspeita interna aqui, de que talvez meu pai não seja filho dos homens com que ela se casou. E, por acaso, os homens com os quais ela se casou, o primeiro casamento dela era com um seringueiro, não, mas ele não era um trabalhador que retirava, que chorava as árvores, mas era um dono de terras de seringa, de seringais, pô. Então, esse homem, além de tudo, ele é a cara da história que a gente está contando. A gente não ficou com sobrenome nenhum dela, né? Então, soterra a história, soterra os sobrenomes, né? Ela, inclusive, é silenciada em todos os sentidos e fica desse jeito, né? Mas tem uma coisa que resiste em nós, né? Que é uma força quase que de uma tecnologia da semente, né? Se guarda e que fica. E por mais que o opressor tenha vontade de acabar com as nossas histórias, né? E apagar os nossos nomes e a nossa cultura, existe uma coisa em nós, né? Que é teimosa pra caramba. E a gente se parece muito com ele, meu pai, né? Que eu acho que era um homem lindo, maravilhoso. Ele tinha uma estrutura física robusta, era um homem impetuoso, era um homem abusado, ele era incontrolável nas palavras, era um homem inteligente,
sagaz, divertido, engraçado, comunicativo, mas era um grande otário, e principalmente em relação ao gênero. Teve uma criação péssima, e ele foi um homem que não é um exemplo para outros homens, como para mim, por exemplo. Então, eu sinto muito por dois lugares, né? Ele não ter sido o ideal o homem no sentido que eu gostaria, né? Então, ele se deixou perder com essa cultura do machismo que, ao meu ver, é uma herança da colonialidade. Mas também eu não tive oportunidade de conversar com ele sobre essas questões e pautas raciais que eu tive, mas que não passou pela trajetória dele. Inclusive, os pequenos vestígios que eu tenho desse sujeito era de um arco que ficava resguardado num canto de casa, que era um item extremamente com o valor de sacralidade, ninguém podia tocar. Mas ele também não tocava. Então ele só ficava, às vezes eu pegava ele olhando para aquele item no canto de casa, por horas, sentado, bebendo ou fumando e olhando para aquilo, mas ele nunca falava. E ninguém podia mexer naquilo, nem tirar do lugar. E outras coisas que ele bebia mais, aí ficava mais à vontade, que ele contava a história de chapuri, da infância dele, de comer a carne de, né, carne de cobra, de carne de tracajá, de macaco, né, aquelas brincadeiras que eu achava super engraçado, e outra coisa, os resquícios que ele tinha, né, da oralidade, das histórias de infância, das brincadeiras na natureza, aquela coisa toda. E também da tristeza de ter saído, né, de ter essa diáspora do Acre para o Rio de Janeiro, como uma tentativa de ter uma, digamos, uma condição de vida melhor. Então, isso para mim são resquícios dos quais eu não tive o prazer de dar continuidade, porque eles não estão conosco aqui. Eu disse que eu ia ser breve na minha narrativa, mas é difícil, né? E aí, nesse processo, eu esbarrava muito com a tristeza. Eu acho que isso faz parte também do nosso processo de retomada. Eu anotei aqui, mas eu estou perdendo todo o meu roteiro. De que a tristeza, essa sensação de saudade, de vazio com a nossa própria ancestralidade, é um indício da ancestralidade. De pensar de que a gente não se sente pertencente à cosmovisão do mundo como ele é. De como as coisas estão. Então, a própria depressão ligada à ancestralidade, que é uma coisa muitíssimo comum desde os momentos pós-colombianos, né? Inclusive, essas altas taxas de suicídio entre pessoas brancas ou negras ou amarelas, está intimamente ligado a essa quebra do nosso comportamento ancestral, da nossa pertença. Então, isso é um indício, esse sentimento tomou posse de mim em algum momento, em que eu não me sentia pertencente aos lugares, às falas, às pessoas, e eu estava sempre numa busca incessante por uma coisa que eu não sabia o que era. A espiritualidade foi um caminho que eu encontrei, então eu esbarrei com muitos, e eu vou chegar lá, eu espero não demorar muito para chegar nesse lugar. Eu comecei a retomar as lembranças da minha família, comecei a anotar, então descobri tudo isso, né, de que essa trajetória de diáspora faz parte da minha história. Comecei a misturar isso com a minha própria trajetória pessoal e profissional. Eu comecei a entrar nesse trajeto de estudar as relações étnico-raciais na educação e entrei no campo da identidade. E percebi que pessoas indígenas têm muito mais dificuldade de se reconhecer. Pessoas brancas, mesmo que elas não sejam extremamente brancas, puras, como é esse conceito de pureza racial, que é uma puta falácia, se elas tiverem simplesmente um sobrenome, que seja francês, italiano, alemão, holandês, seja lá qual for, russo, elas têm a plena capacidade de encontrar histórias familiares das quais a gente não tem o direito. Por um motivo simples. Em 1900, Rui Barbosa pegou os documentos da escravidão no Brasil, mandou queimar, né? Fora que pessoas escravizadas passavam por processos de inscrição no Estado, que, né? A gente não pode esquecer que a escravidão foi um processo legal durante 400 anos, 300 pessoas de mão de obra negra, 400 e... vamos colocar quase 500 anos de pessoas indígenas, né? Porque a gente não pode esquecer que pessoas indígenas passaram por esse processo, e que muitos desse processo, né, são números subnotificados. Então, se, digamos, 6 milhões de pessoas negras chegaram até o continente, 6 milhões de pessoas negras não chegaram no continente, que morreram na travessia de 3 meses de, né, transatlântico,
temos que lembrar das milhões de pessoas negras que não foram registradas na passagem pelas igrejas que ficavam nos portos. Então, é um crime de lesa humanidade subnotificado. Fora o número de pessoas que sofreram com isso, que são os filhos, parentes que ficaram no outro lado do continente, e as que chegaram aqui e ficaram, que se procriavam e não eram contabilizados. Então, a tragédia é imensa. Eu sempre gosto de lembrar de que os espanhóis, quando chegaram onde hoje é o México, existiam 30 milhões de pessoas indígenas na capital azteca. Mais pessoas do que quase toda a Europa, no século XVI. Então, alguns estudiosos apontam que devia ter mais ou menos uns 30 milhões na América Central, mais 30 milhões nos Andes, mais uns 9 milhões aqui na América do Sul, espalhadíssimos, e mais uns 50 na América do Norte. Se a gente fizer as contas, gente, dá mais de 100 milhões, 120 milhões, e toda vez que tem um estudo etnológico, antropológico, historiográfico, esse número vai aumentando, porque, de fato, é uma tragédia de humanidade que a gente não tem ainda total consciência do que aconteceu aqui. Na quantidade de morte, sobretudo pensando naqueles que morreram em massa, por epidemias, por suicídio em massa, né, por guerras à sua casa. Imagina, milhares de povos vivendo há milhares de anos em paz, de repente, chega uma epidemias, não uma, várias epidemias, e pessoas armadas te matando loucamente, sabe, sequestrando pessoas. Entende? Então, é uma tragédia sem precedentes, sem tamanho. Não estou diminuindo aqui a tristeza de pessoas, né, de judeus no Holocausto, de 6 milhões de pessoas. Não estou aqui diminuindo a tristeza nem a tragédia de pessoas negras, em seus milhões também, mas a gente não fala desse patamar de pessoas indígenas que estamos vivendo ainda. E a identidade que é negada. Então, voltamos ao papo da identidade. Pessoas brancas só precisam de sobrenome, mesmo que elas tenham todos os traços que sejam de outras etnias. Vou falar sobre isso. Pessoas brancas, no Brasil, têm muitos traços, por exemplo, de pessoas turcas, muçulmanos, árabes, de um modo geral, porque no século XV, até o século XV, tinham mais mouros turcos, árabes, do que espanhóis e portugueses na Europa ibérica. Por um motivo simples: 1000 anos de guerra, invasão sequencial, tá? Então, esses brancos que se acham brancos no Brasil, eles não são tão puros assim quanto eles acreditam. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é que eles esquecem que as políticas dos primeiros séculos aqui no Brasil era de multiplicação, porque isso é uma colônia de exploração, então a gente precisa de gente. Então, procriem com as mulheres que lá estavam. Então, né, voltamos aqui à questão da violência sexual como política de Estado e da Igreja. E aí, aqueles que começaram a nascer filhos dos fidalgos aqui no Brasil, na América Espanhola, conhecemos como crioulos, daí que surge a palavra. São os filhos de fidalgos que não são tão brancos assim, nascem na terra. Tá? Então, esses sujeitos que começam a ocupar as nossas seis marias, né, o território. Esses não tão puros. E que vão constituindo famílias que vão ficando aqui, que vão ocupando esse espaço, que vem para cá, uma tentativa de se manter vivos, né? Porque tu vê a Europa ibérica só é declínio geral, daí para baixo, sabe? Aquela ladeira abaixo. Não consegue comércio, não tem potência industrial, a igreja se rompe muitas vezes, se rompe várias vezes. Durante um bom tempo, a Igreja Católica teve mais de um Papa, né? O Papa, que era jesuíta, o Papa jesuíta, chamavam Papa Negro, porque ele era trágico e ele trabalhava muito com magia, necromancia, demonologia, né? Então a gente tem que falar sobre isso também, né? Enfim, pessoas negras, por outro lado, né, sua identidade tem uma facilidade que é um privilégio em cima de pessoas indígenas, mas uma dificuldade em relação a pessoas brancas. Pessoas negras só precisam ser negras ou estar relacionadas ao grupo de não brancos, né, com traços não brancos, para se reconhecerem negras. É essa política que o IBGE, a partir do IPEA, na virada do século, dos anos 1999 para 2000, como uma política pública de pensar que pessoas não brancas são negras. E desde 99 para 2000, que nós entendemos que pessoas pardas e pretas são negras. Então, estamos aí 23 anos com essa política. E não discutimos o quanto ela afetou pessoas indígenas. Então, para ser negro no Brasil, você só precisa ser não branco, com traços não brancos, né?
Isso independe se o seu nome é José ou se o seu nome é africano. Sacou? Então, você pode tanto ser evangélico, como você pode ser candomblessista. Você pode falar iorubá, como você pode falar inglês, e você continua sendo negro. Porque a gente entende que o processo de perda dos traços culturais está ligado à opressão do Estado, à opressão da igreja, à opressão cultural. Então, a gente entende que esse processo aqui se deu dessa forma, e por isso a pessoa, apesar de sofrer essas fricções interétnicas e essa aculturação, ela não perde a sua identidade. Está explicado. Mas, inclusive, eu falo de pessoas amarelas também, asiáticos, né? Temos comunidades chinesas, temos comunidades japonesas no Brasil. Curitiba, por exemplo, no Paraná, nós temos, né? Em Poços de Caldas, nós temos. Nós temos em alguns lugares do Brasil comunidades de outros países, né? Finlandeses, holandeses, nós temos japoneses, né? Nós temos comunidades diversas no Brasil, mas entendemos que esse processo de contato é normal, é claro, estamos no mesmo território, mas determinados traços se mantêm. E esses traços é que nos diferenciam e que a nossa identidade, ela, apesar de fluida, de mudar, ela não se perde, ela se reconfigura. Né? Mas para pessoas indígenas, o autorreconhecimento é impossível. Ele é mínimo. Ele é mais difícil que todos. Por um motivo simples. Poder, terra. Esse é o único problema da identidade indígena. Se não, qual fosse o outro? Somos 1%, que é um absurdo. Né? Então, genocídio, primeiro, se a gente reconhecer que 1% da população brasileira, menos de 1, é indígena, então a gente tem que reconhecer o tamanho do genocídio, que é bizarro. Né? 1.000 povos, terra dos 1.000 povos. Chegar a 1% é bizarro. Segundo ponto é pensar, todo pardo é negro? Não, sabemos que não. As pessoas indígenas foram, né, sofreram diáspora, foram para as cidades, às vezes por motivos forçados, às vezes, né, por milhares de motivos dos quais a gente pode aqui ficar pontuando o dia inteiro, e aí elas encontram com pessoas brancas, com pessoas negras, com pessoas amarelas, e elas se encontram do ponto de vista afetivo, e os seus descendentes têm seus traços genéticos, não perdem a sua identidade. Uma pessoa branca e uma pessoa negra pode ter um filho que pode ser negro. Uma pessoa branca e uma pessoa negra pode ter um filho que pode ser branco. E por que isso não acontece com pessoas indígenas? Nosso gene, por acaso, se perde no meio desse processo? Nossos traços culturais se perdem no meio desse processo? Não. Tá? Então, a gente precisa discutir melhor essa questão do pardismo no Brasil. Inclusive, o movimento do pardismo no Brasil pensa que pessoas querem se identificar como pardas. Isso não é problema nenhum. Contanto que a gente pense pelo outro lado do cultural. E aí eu vou falar por quê. Eu sei que vai ser difícil, é um tema complexo. Mas raça, do ponto de vista que nós entendemos aqui, é raça social. Somos todos humanos, ok? A raça social está ligada ao momento em que aquele grupo humano esteve em determinado lugar fazendo determinadas coisas. Então, aquilo aí, isso é um avanço do nosso pensamento sobre raça social, do ponto de vista antropológico, né? Então, pensar que, em algum momento, pessoas que viviam na Ásia passaram pelo Estreito de Bering, vieram pela América do Norte e começaram a ocupar todas as Américas. Então, nós não somos a mesma coisa. Mas, por esse motivo, talvez pessoas indígenas que tenham um traço que esteja próximo a essa região da primeira ocupação tenham muita parecência com pessoas da Ásia, por exemplo. É muito comum no Brasil o desconhecimento racial, as pessoas são muito ruins de letramento racial, de olhar para uma pessoa que tem descendência indígena e falar assim, você tem japonês na família? É mais fácil a gente associar ao japonês, ao asiático, do que ao indígena. Isso é também outro relato grave de como a questão racial no Brasil precisa ser discutida. Tá. E aí onde eu quero chegar com isso? Pessoas indígenas não estão só presas à questão racial, a seus traços parecença, porque isso também é uma falácia. Pense que pessoas indígenas ocuparam um continente imenso, que a gente conhece como Abya Yala, mas também como essa terra única, né? O Darcy Ribeiro chama ela de pátria grande, e por isso é o termo que a gente usa parente, né? Porque a gente sabe que de alguma forma deve ter algum traço familiar que nos liga em algum momento. Parente. Daí surge essa ideia do parente, né? Mas de pensar que a gente ocupou
esse continente absurdamente grande. E, claro, pessoas teriam pés diferentes, cores diferentes, comportamentos diferentes, né? Então, o fenótipo seria diferente, né? De lugares frios, lugares quentes. Né? Pessoas que habitam, por exemplo, no Rio Grande do Sul, pessoas indígenas do Rio Grande do Sul, são com a pele bem branca. Mas as pessoas que estão no litoral, a pele bem morenada. Se a gente está falando do Rio de Janeiro e Bahia, que é um contato imenso com esse volume grande de pessoas escravizadas negras que vieram, populações indígenas, hoje você vê que elas têm todos os traços negros, a pele negra. Mas o que as faz serem indígenas? Processo étnico, que a gente pouco discute. A etnia está ligada ao comportamento dentro do grupo. Hábitos alimentares, comportamentos diários, familiares, formas de falar, né? A religião, a cosmovisão. Tá? Então, isso forma as etnias indígenas no Brasil. São 305 atualmente, até que se prove o contrário ou que elas sejam aumentadas. E por isso a gente está falando que território é importante, porque quando a gente se encontra no mesmo lugar, a gente descobre que as histórias estão ali, e isso nos protege. E por isso a pauta ambiental, de terra, de marco, a demarcação de terras talvez seja a luta mãe de todas as lutas indígenas, porque terra, ela não só permite a preservação, mas também o reencontro desses sujeitos e retomada das culturas. E evita o avanço sobre esses territórios que são justificados porque não existe mais indígena. Isso é uma política do século XVII. Tá? A lei de terras, vai dizer que não existe mais indígena, podemos avançar. Isso é retomado toda vez que existe uma necessidade que eles colocaram agora no novo, né, nesse novo PEC, é de uma necessidade, né, de interesse nacional. Né? No governo, na era Vargas, é a mesma coisa. Avançamos para o centro por um progresso da nação. Na ditadura, a mesma coisa. Agora, no pesadelo, também foi a mesma coisa. Então, essa sempre é a desculpa de avançar sobre um território que está vazio. Sabemos que não está, para que haja poder, mas isso é uma tática colonial. Primeiro dividiram o país com a permissão divina, segundo o Papa, tá? Alexandre VI, né, no momento que fomos invadidos, de que Deus deu a permissão para dividir o Brasil né, nos espaços de capitanias hereditárias, que nada mais é que são feudos europeus trazidos para cá. Isso foi dividido por brancos e turcos. E aí isso foi dividido em menores propriedades que eram imensas. E aí essas fazendas foram divididas em pequenos sítios. As cidades foram construídas em cima desses sítios. Então, quem tinha terra foi rico. Esses sítios viraram lotes, que viraram casas. Então, toda vez que você compra uma casa e você vê que é caro pra caramba, uma porrada de imposto, você paga para enriquecer essas mesmas famílias. E quem é dono de cartório? Essas mesmas pessoas que se deram as terras. E aí você hoje compra um terreno, cada vez vai ficando menor, vai sendo dividido para que haja a renovação, que o capitalismo se retroalimenta para continuar enriquecendo essas mesmas famílias. É assim que funciona. Nada mudou. Terra ainda é o maior motivo de poder, de disputa no Brasil. E é isso que impede a identidade de pessoas indígenas, por exemplo, em territórios onde avançam hoje propriedades rurais, empresas de energia que se dizem sustentáveis, as eólicas, a Braskem, que está afundando Maceió, a Vale, que destruiu Brumadinho, vai continuar destruindo Minas Gerais, né? Os territórios no norte, né? Com a retirada de ouro do garimpo, o território Yanomami, vai dizer que eles não são mais indígenas. Então, ninguém é mais indígena, então podemos avançar, porque essa talvez seja a última fronte de resistência para essa luta, né? Do avanço do capitalismo, cara. E por que é importante, tão importante a retomada? E por que a gente está falando sobre isso aqui da narrativa? Porque nós somos que estamos aqui na retomada desse grupo que a MEC tem organizado de Culturas Caboclas, somos produto dessa violência dos quais perderam seus direitos durante esse processo. Então, são histórias que se encontram aqui de familiares da primeira, segunda, terceira, quarta geração de pessoas que foram expulsas antes, como estão sendo expulsos hoje. E que o movimento indígena formal não nos reconhece por algum motivo. O que também é herança dessa ignorância colonial.
que o movimento negro tem muito a nos ensinar. Porque se, por um lado, juntar pardos e pretos para serem negros pode ser controverso, baseado em traços não brancos, eles avançaram muito nessa pauta, porque inflaram a quantidade de pessoas que lutam pela pauta negra, isso é um fato, e segundo, de mostrar para aqueles que têm poucos traços, são mais parecidos com os brancos, que por mais que digam que eles têm alma branca, que esse é o discurso da branquitude, quanto mais parecido com branco, mais direitos você terá, mas os brancos sabem exatamente quem é e quem não é. Eles têm um letramento racial muito bem definido desde berço. E eles sabem quem eles vão excluir e quem eles vão incluir. Então não fique você que não tem letramento racial esperando ganhar confete de gente racista. Você não vai ganhar. Então a gente por muito tempo negou nossas origens, nossas imagens, nossos direitos para ser aceito por eles, os mesmos que nos excluíram. E aí eu retomo uma coisa importante. Nós precisamos avançar enquanto movimento organizado de pensar que dentro dos pardos, inclusive dentro dos brancos, temos pessoas indígenas que não sabem se reconhecer. É só observar o dado do IBGE de 2022, de que no norte tem uma quantidade imensa de pessoas que se auto-reconhecem como brancas, e ninguém fala sobre isso. E aí eu volto a falar, eu me reconheço, auto-identifico como indígena, e as pessoas vêm aqui me questionar. Mas ninguém questionou a minha avó que ficou 60 anos sem documento de identidade. Ninguém está aqui lutando por mim quando meu pai falece e no certidão de óbito dele está pardo. Ninguém questiona isso. Então, por que questionam tanto a identidade e a autoidentificação indígena? Eu vou dizer para vocês por quê. Porque a partir do momento que uma comunidade indígena se retoma, um território tem que ser retomado. Seja ele com marco temporal ou não, que está sendo discutido, que tu vê a luta que está rolando aí. E aí eu trago para vocês. O povo Xacriabá, de Minas Gerais, se retomou nos anos 90. Um povo inteiro se retomou nos anos 90. E hoje temos a Célia Xacriabá como deputada estadual, na bancada do COCAR, nos representando. Se eles não tivessem se retomado, olha só a tragédia que seria ter perdido essa mulher como deputada. Tá? Então é pensar que a retomada também é um processo que demora, que não é só individual, a gente precisa se encontrar. E esse é o grande lance para aqueles que estão buscando a retomada. Se encontrem. Inclusive porque a retomada é coletiva no sentido de nossas histórias se cruzam. Elas se perderam por um motivo simples. Porque nós fomos violentados, nossas histórias foram negadas, nossos direitos foram cerceados e por algum motivo nossas famílias foram parar em outros lugares que não eram o seu de origem. Vou trazer outro dado para vocês aqui. Eliane Potiguara, que é um grande nome do movimento indígena, ela, inclusive, reside no Rio de Janeiro, é filha da diáspora. Ela demorou tempo para ser reconhecida pelo povo potiguara. É só ler os livros dela, pô. Ela não era reconhecida, lutou por isso que a gente está lutando aqui hoje. Mas não é porque ela se mostrou, porque ela ficou esperando reconhecimento, não é por nada disso. Mas é bom perguntar para ela também como ela fez esse processo. Ele é muito interessante. Mas pelo que eu entendo da luta que eu acompanho, das leituras que eu faço sobre ela, é de que ela usou a identidade indígena dela para lutar pelas causas indígenas. E aquela frase que tem enrolado bastante, que eu não consigo lembrar por quem foi que falou, mas você tem sangue indígena? Legal, mas o que você faz com ele? Ele sobe para a cabeça? Essa é uma pergunta que eu me faço sempre. Tá, eu tenho, mas o que eu faço com isso? Né? Qual é o movimento que eu carrego dentro de mim que pode fortalecer isso? Porque para comprar adorno e ficar tirando foto no Instagram é fácil. Qualquer imbecil pode fazer isso aí e fazem no carnaval. E todo ano as pessoas têm que levantar bandeiras para dizer, gente, pelo amor de Deus, isso aí é apropriação cultural, não faço isso que isso é feio. A Catumirim todo ano produz um material para dizer isso para as pessoas. Tá? Uns concordam, outros não concordam, eu não estou aqui para ponderar isso hoje, mas pode me convidar que eu falo. E aí, por que a identidade indígena é sempre a mais difícil? Porque nesse contexto étnico a gente se perdeu. E aí eu vou fazer uma pergunta que eu sempre me questiono, inclusive para as pessoas que forem assistir aqui, que são indígenas e estão em contexto aldeado, é de pensar duas coisas. Primeiro, que a aldeia é uma construção jesuítica. Então, o seu contexto, por mais que ele seja preservado, até nesses contextos do Alto Solimões, nos recôncavos mais preservados, e até nas etnias que estão em isolamento, elas estão em isolamento por fuga, porque fugiram do seu território original.
Os que estão em contato recente sabem que tem contato com pessoas brancas e o quanto isso os afeta. Inclusive, os antropólogos, quando medem o indianismo de cada sujeito, eles calculam a porcentagem. Qual é a quantidade de alimentos indígenas, qual é a quantidade de alimentos de pessoas não indígenas? Quais são os hábitos que eles se mantêm no calendário e quais não são? Eles calculam a porcentagem de cada povo. Eles têm a audácia de dizer quem é mais, quem é menos. E se essa porcentagem sai dos 50%, eles começam a considerar a possibilidade de não dizer que aquele povo é mais indígena. É assim que os antropólogos brancos nos calculam. Fiquem você sabendo. Porque os critérios são racial, étnico, cultural, econômico. E tem mais um, senhores. Eu esqueci o quinto, mas eu vou mostrar para vocês depois e vou dizer qual é a fonte. Tá? E aí, dentro desses 5 critérios, que estamos sempre lutando por eles, para retomá-los, estão nos medindo, dizendo que a gente está perdendo. Ao mesmo tempo, eles estão aliciando, né, forçando a barra. Na pandemia, por exemplo, que todos precisavam de vacina, se o governo não tivesse empurrado aquela cloroquina, as pessoas indígenas poderiam ter recebido todos em tempo hábil a vacina. Mas sair do seu território para receber a vacina pode causar, e como causou, impactos na sua própria sociedade. É sobre isso. Eles estão o tempo todo nos forçando a perder nossa identidade. E perdemos. Uma outra pergunta que eu quero fazer para os que são aldeados e que gostam de achar graça dos que se auto-reconhecem. Por exemplo, há pouco tempo nós tivemos aquela polêmica do índio do buraco, que era um isolado, que vivia sozinho, e que os antropólogos, junto com, enfim, com os ministérios que cabiam naquele momento, resolveram deixar ele viver sozinho. Porque talvez o contato com aquele sujeito ali faria perder dados importantes. Ele era ele era um indivíduo único. Poderia trazer informações importantes sobre nós. Mas aí ele sozinho morreu. Antes dele morrer, eu queria perguntar uma coisa para vocês. Só porque ele era sozinho, ele deixou de ser indígena? Porque a regra para ser indígena no Brasil é que tenha reconhecimento da sua liderança. Mas se todas as pessoas do povo do Índio do Buraco morreram, foram assassinados, e não tem ninguém para dizer para eles que foi, quem é, quem não é, então ele perdeu a identidade indígena dele? É sobre isso. Quantos povos não morreram e que hoje inviabiliza a possibilidade dos seus descendentes que se resguardaram dentro dos úteros dizerem que são? É sobre isso que eu estou falando aqui. Tá? E digo mais, nós não discutimos questões étnicas dentro dos grupos negros, amarelos ou brancos. Se a pessoa se diz amarela, a gente bate palma, não importa se ele é chinês, se ele é tailandês, se ele é indiano, não importa. Apesar de o indiano ser lido como negro no Brasil. Tá? Então, a questão racial é complexa. E também, do mesmo modo, se uma pessoa negra diz que é negra, a gente nunca questionando quais são os processos culturais que ela passa. A gente só observa qual é a marca, porque a questão do Brasil é racismo de marca. Como nós nos parecemos é como somos tratados. À noite, todos os gados são pardos, né? Todos os gados são pardos. Então, para os racistas, somos todos iguais. Se foda. Não sei, eu sei que não pode xingar, Meg, desculpa. Depois a gente bota um pi aqui, para os menores de 18 anos. Mas é sobre isso. Eles, para nós, somos todos iguais. E é isso. Esse é o conceito de ser índio. Esse é o conceito de ser negro. Somos todos iguais. E por retomada, nós vemos hoje pessoas do movimento negro fazendo exames, né, do Genera e similares para descobrir qual é a sua etnia, porque isso nos fortalece, isso nos traz o poder de pertença, isso nos traz a nossa história de volta para as nossas mãos que foram negadas. E apesar de haver buracos em nossa história, nós mesmo assim pegamos esses retalhos e estamos sustentados por eles. E a gente vai recosturando, que a retomada, ela é isso também. Ela é reconstruir aquilo que foi perdido. A retomada é refazer aquilo que retiraram, é pegar de volta, é tomar. Tá? Então, esse é o meu processo, é por aí que passa o meu processo. Eu gostaria de lembrar uma outra coisa.
quando nós, enquanto brasileiros, fomos construídos na passagem da monarquia para a república, construíram algumas ideias de mitos fundadores, né, para que tivéssemos uma identidade nacional. Inclusive, tem algumas pessoas que... Eu amo Darcy Ribeiro, indigenista maravilhoso, escritor, eu leio demais. Sei que ele tem muitas falhas, uma das falhas dele é essa, de esquecer que ser brasileiro, como queriam muitos os colonizadores, é que fosse um comportamento étnico, que tivéssemos a mesma língua, mesmo comportamento, mesmos hábitos, e isso não aconteceu. Sabe por que não aconteceu? Porque nós avançamos enquanto nação de pensar que uma língua só é pouco. Por isso nós temos mais de 280 hoje indígenas que resistem. Porque nós temos pessoas que estão resgatando línguas de etnias africanas, que uma língua é pouco. Que a gente pode até residir o mesmo espaço. E aí as pessoas dizem, nós somos todos brasileiros. Sim, somos brasileiros. Mas isso está ligado à nacionalidade. Agora, sobre a questão étnica, isso é um erro grave, gravíssimo. Por um grande motivo. Porque a questão étnica está ligada aos nossos valores culturais ancestrais. Então, ser brasileiro não é etnia. Tá? Então, retire isso do vocabulário de vocês. Tá? Principalmente porque nós avançando na questão racial e étnica no continente, inclusive no nosso, nessa pátria grande que a gente chama, a gente vê os estados se entendendo como plurinacionais, porque dentro da nossa nação temos outras nações, outros comportamentos, outros povos que querem guardar e resistir às suas peculiaridades. Isso é um direito. Ser diferente, a diversidade é direito. E sim, falamos a mesma língua, como a nossa oficial, que é o português. Temos alguns hábitos que são comuns, muitos baseados no calendário cristão, mas temos muita coisa que é peculiar e é nessas coisas que nós estamos presos. Hábitos alimentares, comportamentos de prática religiosa, tá? Hábitos do dia a dia. Às vezes um hábito muito simples, pequenos rituais do dia a dia, que vão se perdendo, mas eles se mantêm em nós, porque a gente resguarda de alguma forma. Essa ideia de Estado, nação, ela cai por terra. E por que ela, quando leva junto esse mito fundador, cai junto outros mitos fundadores? E eu gosto muito de acabar com eles. Quando a gente funda o Estado-nação, de ser brasileiro, o orgulho de ser brasileiro, que é um mito, né, que a gente foi construído à base de violência de gênero, principalmente, e mão de obra escrava. Então, não tem nada de orgulhoso nisso. A gente tem que encarar. Inclusive, pensar que no Brasil não existe nenhum museu sobre a questão da escravidão no Brasil. Questão racial. Não existe. Bizarro, né? Mas de pensar de que esse mito da construção da nacionalidade, para que desse uma cara de unidade, e que tivesse uma elite já eleita, que óbvio qual era, homens brancos, por que quando isso do Estado-nação cai outros dois mitos? E vou dizer para vocês quais são os dois mitos. Um deles é o pardismo, que cai, que é um mito, e o outro é do índio mítico. E quando a gente cai, o Estado-nação como uma construção de unidade, de encontro, braço forte, mão amiga, quando isso cai, que não tem nada de amigo, quando isso cai, o índio mítico também cai, porque ele não era só aquele selvagem que ficava, mas era aquele que resistiu e que morreu, e que lutou e que sofreu, que foi violentado, que se matou e que matou, que luta até hoje, está vivo. Tá? É importante lembrar isso, é importante lembrar que esses mitos precisam cair, as mulheres indígenas não se entregaram de bom grado, foi violência. Os homens indígenas não se entregaram, eles não trabalharam com mão de obra, porque eram preguiçosos e não queriam trabalhar, trabalhavam até a morte, ou então fugiam, ou então lutavam. Ou então buscavam outro contexto. E desse contexto eles acabavam se perdendo. E por se perder, estamos aqui em retomada. Outro mito que cai é o pardismo. Ser pardo é ser brasileiro. E ser brasileiro é ser igual a todo mundo. Isso não é verdade. Porque o pardismo não se sustenta porque um pardo que é descendente de uma pessoa branca com indígena não é a mesma pessoa que o descendente de um branco com negro, ou de um negro com indígena. Se um grupo social se forma pelas suas parecenças, o pardo não pode ser um grupo só. O pardo não pode ser uma coisa só. Não somos iguais. Nós temos mais parecença com os grupos que nos formam do que com o grupo que se forma.
porque nós temos 12 mil anos de história, ancestralidade, comportamento, alimentação e também de trocas genéticas. 12 mil anos, pelo menos, que foi encontrado até agora no nosso território. 12 mil anos de pessoas indígenas habitando esse território. 500 anos de violência colonial não é nada. É muita pretensão do homem branco achar que vai mudar, que mudou a história genética, né, de metade do mundo em 5 séculos. Chega a ser ridículo de pensar de que eles, de fato, embranqueceriam a população brasileira. É muita petulância, é um narcisismo no seu ato clínico. Apesar de eu não querer colocar o racismo como um lugar patológico, que não é, é um crime, mas, de fato, a gente vê muitos narcisistas patológicos ocupando esses espaços de poder. Eu acho que eu já... Não sei se eu completei tudo, Meg, sobre a minha trajetória. Por que eu falei tudo isso? Porque depois que eu comecei a tentar me descobrir, eu comecei a aprofundar a minha questão étnica, pessoal, e também descobrir sobre os outros coletivos. Eu acho que é sobre isso a minha retomada. É sobre me encontrar e começar a trazer outras pessoas. É sobre informar, é sobre mostrar. Gente, é complexo de propósito, mas a gente consegue superar. Existe a possibilidade de retomar do ponto de vista legal. Eu estou com vocês. E eu sei que vou encontrar outras pessoas, como encontrei aqui no projeto Culturas Caboclas da Meg, as nossas narrativas. Porque, inclusive, se o silenciamento é colonial, a narrativa é ancestral. A oralidade é ancestral. A gente precisa falar, a gente precisa se encontrar, a gente precisa ouvir, que é uma habilidade que a gente perdeu como um fruto da colonialidade. Ai, eu preciso dar uma respirada, Meg. Só um gole de água para dar, acho que minha palavra final. Outro dia eu vi uma pessoa na internet falando que tem muita gente indígena se auto-reconhecendo para conseguir cota na universidade. Você sabe que quando eu comecei a escrever, eu sei que não é um espaço para mexer não, tá, Meg? Eu não vou fazer não. Mas eu escrevi um livro que é de cunho totalmente indígena, a história. E quando eu comecei a escrever, eu comecei a publicar isso, né, enfim, nas redes sociais. Eu recebi muita crítica das pessoas me questionando quem eu era, por que eu era. Isso me causou muita angústia, muita tristeza, que foi superada, posso dizer, com tranquilidade. Porque eu hoje me entendo e sei que o auto-reconhecimento indígena, apesar de tudo, ele passa por todos esses valores mesmo, de raça, que está ligado aos nossos traços, mas mais do que isso, questão étnica, de grupo, que eu tenho cada vez chegado mais próximo, cultural, que está ligado à questão étnica. Então, são as coisas que eu penso, falo, minha cosmologia, religiosidade, a forma como, não só como eu escolho, mas como ela se manifesta, do ponto de vista econômico. Eu sei a minha história, que está envolvida com diáspora, com violência de gênero, com mulher nortista, com história de extrativismo amazônico, com a diáspora para o Sudeste, com racismo diário. Tá aqui, ó. Tô aqui. Tá? E eu ainda coloco aqui, adiciona cosmovisão, que é o produto daquele banzo ancestral que eu volto lá. Essa tristeza que nos acompanha, esse vazio que nos acompanha, isso é preenchido quando a gente encontra os nossos pares, e aí a gente percebe que era isso que estava faltando. Então, é esse lugar que eu vejo hoje como possibilidades para a retomada ancestral indígena. Eu estou trilhando em todas essas aqui. A mais difícil talvez seja legal, mas que eu já descobri como chegar lá. E uma dica que eu deixo: nós não temos política pública ainda, como Estado, como política de Estado, para a retomada de pessoas indígenas em contexto urbano, apesar delas estarem ocupando as favelas, vielas, ribeirões, né? Então, pensar de todas as comunidades tradicionais, as que ficam gerazeiros, pequizeiros,
quilombolas, ribeirinhos, todos são indígenas, quando não são negros, mas que residem nesses espaços, inclusive de favela, de palafita, de periferia. Todos os dias eu vejo pessoas indígenas na periferia, tá? Que não sabem da sua identidade ou resguardam ela para algum momento. E é sobre essas pessoas com essas pessoas que eu quero falar. Porque se há um levante desses sujeitos, os nossos direitos também se levantam. E eu fico pensando aqui, só para finalizar, porque a gente acaba falando de uma coisa e falar de outra, que o meu processo de retomada se deu nesse lugar, e eu vi uma pessoa esses dias na internet, uma pessoa que é parente, que é aldeada em contexto, que está dentro desse movimento indígena formal, dizendo, né, que pessoas se autodeclaram indígenas para conseguir cota na universidade. Olha, eu queria dizer para essa pessoa que eu tenho muito respeito pelo movimento, por essa pessoa, mas que a cota é o mínimo. A cota, de fato, não é esmola, mas ela é um mínimo de todos os direitos que já foram violados, como violência de gênero, de território, de cultura, de saberes. Só de pertencer, só de existir, já foi negado. Então, dizer que pode sim haver pessoas que fazem mau uso do direito público, mas tem muita gente que está fazendo de primeira o seu direito valer. Porque das poucas políticas públicas raciais que temos no Brasil, a cota seja uma das primeiras. A gente precisa avançar. Então, um recado que eu deixo para as pessoas que estão aqui e que vão me ouvir é que quando o recenseador bater na sua porta, seja nesse ou em outro lugar em que a autoidentificação seja permitida, diga sim o que você é, se você for. Porque quando o IBGE der de cara com os dados e falar, nossa, em 2010 era 800 mil, em 2022 são 1 milhão e 600, precisamos repensar a política pública, é sobre isso. Alguns lugares é permitida a autoidentificação. Nesses lugares, se coloque. Os que não são, que é por heteroidentificação, a gente vai lutar. Principalmente de pensar que as bancas de heteroidentificação estão extremamente despreparadas para a questão indígena em contexto urbano, desaldeados e retomada. De concursos públicos, de concursos de universidade, os de concursos gerais. É fato. Mas a gente vai chegar lá. Porque quando uma pessoa dessa chegar, você precisa estar preparado. E aí, outro recado. A minha retomada é o lugar da fala, né? Se prepare. Porque se a identidade é relacional e você olha para você mesmo e você sabe que você não é branco, não é pardo, não é preto, não é amarelo, e você começa a retomar ali como um trabalho individual, descobre o seu caminho e se fortalece na narrativa dos outros e começa a perceber que havia um banzo ancestral dentro de você e que você começa a juntar elementos que te fortalecem, é sobre isso que a gente está falando. A gente vai se encontrar nessa luta. A gente vai avançar nela, porque já avançamos bastante. É nisso que eu acredito. E é isso, Meg. Eu não sei se eu já falei tudo que eu gostaria, mas eu gostei do que eu falei.